quais são as minhas primeiras impressões morando em uma cidade regional aqui na Austrália. Olá, eu sou a Carol Duarte, eu moro aqui na Austrália há mais de 7 anos e eu sempre morei em Sydney. Eu fiz 2 intercâmbios para a Austrália, o primeiro para aprender inglês por 6 meses e meio e o segundo eu vim já querendo buscar a residência permanente e depois que eu consegui, resolvi realmente morar aqui. E dessas 2 vezes que eu já vim direto para Sydney e das 2 vezes eu não cogitei mudar de cidade. Na verdade, quando eu estava pensando em conseguir a residência permanente, isso foi uma questão, mas por conta do meu namorado, né, que hoje é meu marido, que morava em Sydney, eu não queria morar em outro estado e dificultar, outro estado não, outra cidade também, né, e dificultar aí nosso relacionamento. E aí, a gente acabou agora, há pouco tempo atrás, né, um pouco mais de uma semana, se mudando para uma cidade regional. Eu contei nesse vídeo aqui os motivos pelo qual a gente mudou, e aí eu não vou ficar repetindo aqui para não ficar repetitivo, se você quer saber pode clicar aqui e assistir, mas é um estilo de vida muito diferente, né? Muita gente precisa morar em uma cidade regional por conta de visto. É uma das formas de conseguir um visto de trabalho muitas vezes conseguindo vir para uma... Na verdade, não é nem um visto de trabalho. Para conseguir um visto que dê a residência permanente, muitas vezes as pessoas preferem vir para uma cidade regional. E aí é uma parte um pouco conflitante, porque as pessoas sempre pensam assim... Ah, mas as melhores oportunidades estão nas cidades maiores, ou tem mais emprego lá, tem mais, né, o estilo de vida, mais restaurante, mais coisas para fazer e tudo. E eu acabei por escolha própria, né, escolha minha e do meu marido, se mudando para uma cidade dessa. E aí eu vou contar um pouquinho aqui para vocês das diferenças. Pois bem, eu tô morando ainda em New South Wales, numa cidade que é mais ou menos 2 horas de onde eu morava em Sydney, né? E a gente tava entre aí outras 2 cidades que também são regionais, mas que são um pouquinho maiores, que é Central Coast e Newcastle. E a gente acabou vindo para uma outra que é mais ou menos entre elas, assim, mais perto de Newcastle, mas é mais ou menos entre elas, e mais inland, né, mais no fora da costa. E aqui na Austrália quase todas as cidades são na costa, né, tem praia e... muitas vezes o que a gente mais gosta aqui é exatamente o fato de poder morar perto da praia, independente de onde você está. E eu acabei, mesmo sendo uma peixinha, adorando praia, adorando estar o tempo todo no mar. E para mim, uma das coisas que eu queria era, na verdade, morar bem perto da praia. Mas a gente acabou vindo para essa cidade. E aí, um dos pontos, assim, né, negativos aqui é que a praia mais próxima é 35 minutos de carro. E aí tem uma coisa que eu mais o meu marido estávamos conversando, é que as praias que a gente mais gostava de ir em Sydney também ficava mais ou menos uns 30 minutos de qualquer forma. Quando não tinha trânsito, às vezes a gente conseguia ir um pouco mais rápido, mas muitas vezes por conta de trânsito, por conta de muito sinal, às vezes por horário de escola, né, que você tem que diminuir a velocidade, acabava ficando mais ou menos uns 30 minutos mesmo. Então, quando ele trouxe essa questão, eu falei, realmente, a mais próxima era uns 15 minutinhos da nossa casa, né, que era Coogee, e é uma praia maravilhosa, a gente ia muito também, mas depois a gente parou 100% de ir pra Coogee e a gente tá vindo só pra outras praias um pouquinho mais distantes. Então, esse é o primeiro ponto, assim, dessa cidade regional que a gente tá agora, que pra mim é mais negativo. Outro ponto que é, assim, fácil observar, né, é essa questão da tranquilidade. Então, eu vim lá de Sydney, que é uma bagunça, muita gente na rua, muita coisa acontecendo, muitos eventos e tudo. E agora eu tô aqui numa cidade que, gente, você não ouve nada, nada. Inclusive o bairro que eu tô também é um bairro muito novo, né? Mas mesmo em outros lugares que a gente já visitou aqui a gente tá aqui mais ou menos uns 10 dias, você vê que é muito tranquilo, muito menos gente, não tem trânsito. E isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, obviamente. O lado bom é porque, né, nessa tranquilidade toda, você acaba tendo uma vida também menos corrida, você se sente um pouco mais tranquilo, isso é fato. Por outro lado, às vezes, eu, por exemplo, eu não ligava muito da correria, da bagunça, assim, de uma cidade maior. E aí tem o lado ruim de, por exemplo, ter menos opções de restaurante, menos opções de festas e coisas nesse sentido. Tava conversando com uma amiga que foi de Adelaide pra Sydney há pouco tempo, e ela falou comigo, ela falou assim, Carol,
Adelaide é linda, é maravilhoso, mas é pra quem tem família, não tinha muita coisa pra fazer lá. E eu imagino que aqui seja mais ou menos a mesma coisa. Pra quem tem família, pra quem, né, já tá, que nem eu, casado, assim, não tenho filhos ainda, mas a gente já tá, não tá mais pra balada, né? Eu acho que fica um pouquinho mais, faz um pouquinho mais de sentido, porque realmente se você é solteira ou solteiro, né, tá buscando ir pra festas, conhecer pessoas, principalmente se você quiser um relacionamento, às vezes uma cidade um pouco mais movimentada, você vai ter mais opções. E aí essa parte de, tipo assim, não ter muito restaurante, assim, tem um restaurante brasileiro, mas eu acho que deve ser uns 30 minutinhos daqui. Isso não me pega muito. Eu sei que pra algumas pessoas as pessoas fazem mais questão, talvez seja porque eu tenho um chefe em casa, então no final das contas eu, na verdade, prefiro comer a comida do meu marido mesmo, e nunca, assim, ter muitas opções de restaurante nunca foi um grande problema. Agora, a cidadezinha aqui, né, a gente foi ontem, por exemplo, numa pizzaria, a 6 minutinhos aqui de casa tem um monte de restaurante, mas tudo fecha muito cedo. Ontem a gente foi com esses amigos, com 2 amigos pra esse restaurante, e a gente saiu do restaurante, era 10 da noite, e, gente, literalmente não tinha nada, só os pubs tinham pessoas. O restante dos lugares não tinha ninguém, assim, nenhuma alma viva. A gente ficou procurando, assim, uma mercearia, uma coisa assim pra gente tomar um sorvete, nada. E aí a gente vê um pouquinho dessa diferença. Não que Sydney seja uma cidade super noturna, também não é. Eu acho que isso é uma particularidade da Austrália mesmo. As pessoas gostam de dormir cedo e acordar muito cedo para poder fazer as coisas de dia. Hoje, por exemplo, tá um dia maravilhoso. Eu não vou pra praia porque eu tava fazendo algumas coisas de trabalho aqui, né, pra minha assessoria de carreira, que eu ajudo pessoas a conseguirem emprego na área aqui na Austrália. Então, eu tava trabalhando com isso e agora eu tô gravando aqui esse vídeo. Mas é um dia maravilhoso para você, né, nadar, fazer algum esporte, fazer uma caminhada, uma corrida. Talvez agora, nesse horário, com o calor de agora, corrida já é. Mas as pessoas acabam aproveitando mais o dia, assim, você vê muita gente nos parques, né? E por conta disso também eles não são muito da noite. Talvez, não sei se é por conta dessas leis também, que as coisas têm que fechar mais cedo e a galera já acostumou e passou a ser parte da cultura, né? Mas eu percebi que realmente aqui parece que fecha, as coisas terminam ainda mais cedo do que Sydney. O que mais que eu iria dizer? Questão de segurança. A gente conversou com amigos que moram aqui na cidade que a gente tá, e eles falaram que, olha, nunca ouvimos falar, né, nunca tivemos nenhum caso, nem a gente teve algum caso, nem ninguém próximo e tudo. Os nossos amigos que moram em Newcastle, que é um pouquinho, né, eles estão a 25 minutos da gente, é uma cidade maior, é como se fosse uma mini Sydney, é uma regional também, mas mais movimentada, talvez até pra uma pessoa solteira seria mais interessante, assim, deve ter mais coisas pra fazer. Mas eles não trancam a porta, nem quando saem, nem quando estão em casa, sempre tudo aberto, assim. E o meu maior trauma do Brasil era segurança. Então, assim, aqui na Austrália, eu sempre morei em apartamento. Então, não sei, assim, eu acho que o fato de ter uma portaria e depois ainda ter a porta do apartamento, e eu sempre tranquei a porta, me deixava um pouco mais tranquila. Eu ainda não tive que ficar assim sozinha à noite e tudo, né? O meu marido às vezes trabalha à noite, então isso vai acontecer. Mas eu lembro de, assim, pouco tempo antes de vir pra cá, eu ouvi uma notícia de pessoas invadindo uma casa, com pessoas dentro, inclusive, pessoal tudo com aquelas máscaras, tampando todas as partes do corpo. E eu lembro de ver isso e aí pensar, meu Deus do céu, eu tô indo pra uma casa, como é que vai ser isso, né? E aí eu falei com meu marido e ele comprou uns sistemas de segurança aqui pra nossa casa, mas assim, pelo que eu tô ouvindo falar, não muda nada. Mas, né, vamos, de qualquer forma, tomar as precauções, porque eu sou muito, é a minha maior insegurança, então, morando numa casa, sei lá, não tem ninguém no lote de trás aqui, enfim, sei lá, eu prefiro ficar tranquila. O que mais? Falamos aí de estilo de vida, segurança, o custo de vida, né? Em restaurantes e cafés, supermercado eu fui muito pouco ainda, eu notei que é um pouquinho mais barato. Mas assim, nada gritante, não. Transporte público eu nunca usei e não pretendo usar. Assim, o Endo tá usando o trem às vezes, mas então eu não consigo comparar agora.
Mas imagino que talvez seja a mesma coisa, porque é o sistema do Opal, né? Então, é a mesma coisa que Sydney, deve ter aquele cap durante a semana e tal, então você consegue gastar no máximo aquele valor, ou o máximo daquele valor no dia, então acho que isso não muda muito. Mas, assim, supermercado, essas coisas, é um pouquinho mais barato. Agora, o aluguel é muito mais barato. A gente tava numa casa em si, um apartamento em si, um apartamento 2 andares, né? Um apartamento de 2 quartos, 2 banheiros e meio. Tinha, assim, algumas áreas no condomínio ali para natação, academia, sauna, essas coisas. Então, assim, era um apartamento legal, apesar de ser um pouquinho mais velho. Mas a gente tava pagando quase $900 por semana. E aqui, a gente tá em uma casa inteira, com 4 quartos, mesmo tanto de garagem, 2 banheiros, um quintal maravilhoso, assim, grande, espaçoso, dá pra fazer algumas coisas aqui. E a gente tá pagando 600, acho que é 650. Então, assim, a diferença é gritante. E pra comprar imóvel, mais ainda. Então, pra quem deseja comprar casa própria, em Sydney, se você for comprar em um bairro bem localizado, tá muito caro. E aqui, sendo um bairro legal que nem o que a gente tá aqui agora, você ainda consegue comprar no valor que cabe no bolso. Então, essa é uma grande diferença. E o que mais que eu tive de impressão? As pessoas aqui são muito receptivas. Hoje a gente foi numa feirinha de manhã, uma feira que acontece aos sábados, é em Newcastle, né, mas é uns 25 minutos aqui de casa. E assim, se conversa com a galera, o pessoal puxa assunto, conversa e tal. No café que eu fui aqui, né, eu fui 2 vezes. A primeira vez também o atendente ali puxou assunto, conversou. Então eu tô sentindo as pessoas bem receptivas, assim. E eu acho que deve ter uma diferença um pouquinho em relação a Sydney, porque dependendo do lugar que você tá, você anda na rua e ninguém te dá oi. E aqui não, você vê que as pessoas vão sempre te cumprimentar. No bairro que a gente morava, lá em Sydney, em Rosebery, era um bairro mais residencial, mais casas, e o pessoal cumprimentava, mas geralmente a gente falava oi primeiro e aí eles voltavam o oi, sabe? Mas a gente ia muito, por exemplo, pro Sydney Park, você passava em frente a 1000 pessoas o tempo todo, e ninguém, tá cada um com seu fone de ouvido, fazendo a sua própria coisa e tudo. O máximo que você ia fazer era conversar com algum dono de cachorro, porque você ia brincar com o cachorro e a pessoa ia chegar perto e você ia falar alguma coisa. Então, nesse sentido, até agora eu tô achando o pessoal aqui bem receptivo. Opções de restaurante, assim, a gente foi numa pizzaria, mas tem tailandês, chinês, a gente já foi em alguns pubs aqui, tanto agora que a gente tá morando, mas a gente já tinha ido anteriormente, porque a gente tem 2 casais de amigos que moram aqui perto, né? E outra diferença é que aqui tem muito mais Aussie. É engraçado. Porque a gente vem pra Austrália, né? E aí, às vezes, a gente vive nessas cidades grandes e você vê muito gringo, muita gente de todos os países. Você sai no centro de Sydney, é quase que raridade você achar um australiano, assim. Você vai ver tanta gente de tantas nacionalidades que vai se perder ali no meio. E aqui não. Aqui você vê aquele sotaque forte mesmo, Aussie, Aussie, Aussie mesmo. E isso é muito bom, acredito que isso vai ser maravilhoso pro meu inglês também, né? Eu tô nesse desafio aí de melhorar o meu inglês nesses próximos 3 meses. Comecei na semana passada, essa vai ser minha primeira semana. E eu acho que isso vai ser muito bom, porque eu vou conseguir conversar mais com as pessoas, assim, nesses locais públicos, e com isso desenvolver um pouquinho mais o meu listening para o inglês australiano, que obviamente já é muito melhor do que era no passado, mas o accent daqui, né, as pessoas que são locais e esse lugar que é um pouco mais interior, é mais puxado. Então acho que isso vai ser muito bom para mim também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Eu acho que de primeira impressão é isso. As casas são lindas, aqui tem muita casa. Nessa cidade que eu tô, até agora eu não vi nenhum predinho, apartamento, assim. Talvez no meio da City, né, mais próximo ali dos comércios e tudo, deve existir. Mas imagino que se existe é tipo de 2, 3 andares só, porque eu não consegui perceber nada. Não tem trânsito algum, tudo é tipo 5, 6, 7 minutos. O Andrew até brincou com isso, porque ele falou assim, nossa, a gente acha que as coisas eram longe, né? Mas assim, de carro é mais perto do que em Sydney, porque qualquer lugar que você vai em Sydney, você vai passar por vários sinais e trânsito, tem alguém saindo da garagem, né? Aquela coisa toda, e aí acaba que você leva mais tempo. Então, lá a gente tinha um Bunnings bem pertinho de casa, e eu acho que demorava aí mais de 10 minutos para chegar lá. O Bunnings aqui, por exemplo, é 6 minutos.
E aí a gente tem um IGA aqui perto, tem Coast, tem Woolies, tem um shopping enorme aqui da cidade também, que se não me engano é uns 12 minutinhos. Então assim, se tiver carro, tá perto de tudo. De transporte público eu não sei, até agora eu não vi nenhum ônibus passando. Imagino que passa só nas grandes vias, assim, né? Então, talvez se eu fosse pegar um ônibus, eu teria que andar uns 5 minutinhos. Eu acho que é isso. Se você quer entender o porquê que eu vim para uma cidade regional, vou deixar aqui um vídeo para você assistir e eu te vejo no próximo.